Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora com o tema relacionado a zumbis, eu vou falar de um filme que é a sequência de Despertar dos Mortos, que é Dia dos Mortos, de 1985. E antes de comentar sobre o mesmo, eu vou ler algumas informações extraídas do Wikipedia. Dia dos Mortos, Day of the Dead, é um filme de terror zumbi pós-apocalíptico americano de 1985, escrito e dirigido por George A. Romero e produzido por Richard P. Rubinstein. É o terceiro filme da série A Noite dos Mortos-Vivos de George Romero. Ele é estrelado por Laurie Cardilli, Terry Alexander, Joseph Pilato, Jarlath Conroy e Richard Liberty, como membros de um grupo de spoilers e spoilers. Enfim. George Romero descreveu o filme como uma tragédia sobre como a falta de comunicação humana causa caos e colapso mesmo nesta pequena fatia da sociedade. O trabalho em O Dia dos Mortos começou logo após o lançamento do filme anterior da série, Despertar dos Mortos, de 1978, mas foi interrompido quando Romero começou a trabalhar em outros projetos. Foi desenvolvido como parte de um acordo de 3 filmes com a distribuidora de filme United Film Distribution Company, UFDC. Romero optou por fazer os outros 2 projetos descritos no acordo, Night Riders, de 81, e Creepshow, de 82. Primeiro, né, esses 2 projetos primeiro. Ele decidiu fazer primeiro. Embora o cineasta tenha recebido o privilégio do corte final, o roteiro foi reescrito várias vezes devido às preocupações da UFDC de que a ambiciosa visão original de Romero, que ele descreveu como "E o vento levou" dos filmes de zumbis, precisaria ser filmada com a intenção de receber uma classificação R da Motion Picture Association of America para garantir sua viabilidade comercial. Romero optou por fazer o filme com um orçamento menor e lançá-lo sem uma classificação. Dia dos Mortos foi filmado no outono de 84, com cenas acima do solo nas cidades de Fort Myers e Sunnyvale, e cenas subterrâneas perto de Wample, Pensilvânia. Tom Savini retornou para fornecer os efeitos especiais e maquiagem do filme. Ele foi auxiliado por uma equipe de artistas que incluía Greg Nicotero e Howard Berger, que mais tarde se tornaram conhecidos por seu trabalho na série de televisão The Walking Dead. Dia dos Mortos estreou em Hicksville, Nova York, em 30 de junho de 1985 e arrecadou 34 milhões em todo o mundo, contra um orçamento de aproximadamente 4 milhões. Embora os efeitos de maquiagem tenham sido elogiados, o filme inicialmente não alcançou o sucesso crítico e comercial de seus antecessores. A série não viu outra parcela até o lançamento de Land of the Dead em 2005, que eu acho bem fraco. A recepção de Dia dos Mortos melhorou com o tempo e George Romero o considerou seu filme favorito pessoal na trilogia dos Mortos original. Como seus antecessores, Dia dos Mortos conquistou seguidores, cult e inspirou inúmeras paródias e homenagens. O filme foi refeito 2 vezes. A primeira... o filme, né, foi refeito 2 vezes. A primeira é o filme de 2008, de mesmo nome, que é fraco, e a segunda vez é Dia dos Mortos, Day of the Dead, Bloodline, de 2017, que eu também não vi, nunca vou ver. Uma série de televisão com o nome do filme começou a ser exibida no Sci-Fi em 2021, enquanto uma sequência independente, A Noite dos Mortos-Vivos 2, estava em desenvolvimento ativo. Bom, é o seguinte... Lida todas essas informações e curiosidades sobre o Dia dos Mortos de 85 de George Romero. Eu vou comentar aqui o que eu achei do filme, né? Vamos comentar aqui o que eu achei do filme, sob o ponto de vista de Tempter 60, este que vos fala. Dia dos Mortos é um filme bastante visceral e ele também lida com uma certa violência, seja argumentativa ou até mesmo física, e inclui ameaças e tudo mais por parte da humanidade. E o que difere Dia dos Mortos de Despertar dos Mortos de 78 é que Dia dos Mortos ele já traz um elenco que ele segura realmente a trama até partir para aquela carnificina visceral por parte dos zumbis de Romero,
que são famintos por carne humana. Enfim, e obviamente o filme também traz a solução de que se uma pessoa é mordida por um zumbi, automaticamente ela se transforma em um. E toda aquela infestação, né, a gente não sabe qual foi a causa, mas a gente sabe que foi uma espécie de produto químico que foi despejado ali, né, em muitas proximidades do país, ali nos Estados Unidos, que causou, né, o despertar dos mortos, fizeram com que os mortos saíssem de suas tumbas. E outro momento, né, que eu quero destacar desse filme é que ele também, né, como eu disse aqui, né, ele lida com essa violência por parte da humanidade e tudo mais, mas ele também tem um ponto muito interessante, que aqui é levado mais além, né, do que no Despertar dos Mortos. Acho que não sei nem se tem no Despertar dos Mortos, mas aqui os zumbis, o pessoal que sobrevive, né, em um complexo totalmente fechado para que os zumbis não possam entrar, eles tentam, né, com a ajuda de um cientista ali, até mesmo a personagem da Laurie Cardilli, ela é uma doutora, eles tentam domesticar essas criaturas para que elas não sejam tão violentas. E esse trabalho de domesticação vai ser um trabalho muito difícil, porque o elenco do filme é composto por alguns personagens, enfim, o elenco é composto por alguns atores que desempenham papéis em seus personagens que são totalmente, vamos dizer assim, icônicos, né? Como, por exemplo, o personagem do Pilato, né, Joseph Pilato, que é o Capitão Rhodes. O Capitão Rhodes, deixando só apenas um pequeno spoiler, é um cara insano, cruel, e que ele vai fazer de tudo para garantir a sua sobrevivência e a de seu exército, a de seu pelotão que sobreviveu a essa infestação de zumbis que tomaram conta dos Estados Unidos. E aqui a gente não tem, né, os últimos sobreviventes de Despertar dos Mortos, porque, pelo menos na minha teoria aqui, na teoria de Tempo 360, eu acho que tanto o Dia dos Mortos, esse filme que eu estou falando agora, como o Despertar dos Mortos, e até mesmo A Noite dos Mortos Vivos, são filmes que foram feitos independentemente, como sequências assim, que funcionam como histórias isoladas, standalone stories, embora seja uma trilogia de 3 filmes, que começou com A Noite dos Mortos Vivos, lá dos anos 60, eles seguem aquela fórmula de filmes independentes, embora sim esteja ligado com o tema principal de A Noite dos Mortos Vivos. Enfim, e também o filme tem também uma trilha sonora que depois eu vou deixar aí na imagem do vídeo, né? Quem foi o responsável pela trilha sonora é bem interessante também. Eu não sei se foi a banda Goblin ou também o próprio George Romero, tá? Se eu estiver comendo bola, depois eu corrijo aí na imagem do vídeo. O filme é visceral, o filme ele prepara... você consegue simpatizar ainda mais com os personagens, mais ainda do que em Despertar dos Mortos, porque em Despertar dos Mortos sobraram poucos sobreviventes, né? E aqui em Dia dos Mortos temos mais sobreviventes. Temos a personagem da Laurie Cardilli, temos um cara que é judeu ali, né? Também, né? Judeu, um oficial judeu. E temos o Capitão Rhodes, temos o personagem chamado Steel, que é um gordão, e temos a tropa do Capitão Rhodes, cara. Então o filme ele deixa a pessoa mais ainda apreensiva, o espectador, né, obviamente, porque ele faz com que a gente simpatize com o elenco e também tenha uma certa, vamos dizer assim, uma certa repúdia, né, porque o personagem do Joseph Pilato é um personagem bastante asqueroso, sujo, e ele é deveras cruel para garantir a sobrevivência dele, que está acima de tudo. E temos aquela parte dos personagens mais assim pacíficos, né, com a personagem da Laurie Cardilli e o doutor, que é chamado de Dr. Frankenstein, que quer domesticar os zumbis para que eles não vivam comendo a carne dos humanos, né, para saciar a sua fome, né, a sua sede, a sede de fome e tudo mais. E aí vocês perguntam, né? E aí, eles conseguem domesticar essas criaturas? Bom, é óbvio que eu não vou contar o que vai acontecer. Mas temos, né, do segundo ato em diante, que o filme tem 3 atos: é o primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Do segundo ato para o terceiro ato, as coisas vão se tornando bem interessantes. E eu acho que esse filme ele consegue ser melhor do que Despertar dos Mortos, Dawn of the Dead, porque, como a gente disse aqui, tem um elenco que a gente simpatiza mais e a gente até fica com raiva de alguns personagens e até quer que alguns personagens vá pro saco de tão asquerosos que eles são, assim, dentro do que o filme quer mostrar. Não que ele seja asqueroso por conta da atuação, não, é pelo que o filme, a trama mostra.
É um filme muito bom. E eu acho que, na minha opinião, ele encerrou a trilogia de zumbis do George Romero de forma, assim, decentemente. Encerrou decentemente essa trilogia. E é interessante que depois, né, dessa trilogia teríamos mais um filme de zumbis que eu vou comentar na próxima sexta, que é a sequência de tudo que o George Romero acabou fazendo desde A Noite dos Mortos Vivos. E se eu fosse avaliar Day of the Dead de 85 ou Dia dos Mortos, eu avaliaria com nota 8.5, 8.9 ou 9.8, por aí, bem próximo de 10, cara, porque é um filme que até hoje eu revejo. E o DVD que eu tenho aqui, eu comprei naquela época lá que os DVDs eram vendidos até em alguns jornaleiros, né, enfim, nas bancas de jornal e tudo mais, e esse filme também é um item bastante cult, embora que eu assisti ele pela primeira vez em VHS. E que interessante, né? Quando alugaram esse filme em VHS, eu era muito pequeno, não podia alugar fitas ainda, acharam que Dia dos Mortos era um filme com uma temática meio sagrada, né? Porque Dia dos Mortos é um dia de respeito e tudo mais, mas não, né? E viram que é um filme de terror. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei assim, hipnotizado por como o Tom Savini ele desempenha o efeito de maquiagem, os efeitos especiais naquelas criaturas, é como ele cria todo aquele conceito de efeitos especiais. O cara é foda, o Tom Savini é foda, dispensa maiores comentários. Dia dos Mortos é um filme que vocês deveriam assistir. Se vocês assistiram, acho que muitos já assistiram já o Dia dos Mortos. Depois teve outras versões, eu não vi nenhuma. Então, se vocês querem saber aqui, opinião de Taper 60, você viu as outras versões? Não, cara. Aqui é uma pegada mais old school. Esse canal mesmo, o Taper 60, é uma pegada mais da velha escola. E tem mais filmes aqui que são filmes da época mesmo, tá? Enfim. Mas também entendo o pessoal que gosta de Netflix aí, dá chance para essas séries novas, tudo bem, fiquem à vontade aí. Enfim, fiquem ligados no canal Taper 60, que semana que vem eu vou falar de outro filme de zumbis, mas não é de autoria do Romero, mas é uma espécie de sequência, que agora o Romero ele terminou a sua trilogia em Dia dos Mortos, 1985. Os mortos caminham na Terra. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.